E vamos falar do Santos, de César Sampaio, que está se preparando forte para enfrentar o Bragantino domingo, no pior horário para se acompanhar um jogo de futebol, às 20 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, o Santos tem que ganhar. O Santos tem que ganhar, porque senão começa a ficar difícil a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. É aquela história. Já manda no atoleiro, meu amigo, é difícil sair. Quando o caminhãozinho é pequeno, qualquer reboco arranca ele do atoleiro. Mas jamanta é complicado. Tem que esperar o barro secar para depois conseguir tirar. E aí o tempo passa. O tempo passa e fica difícil para o Santos. Então é bom abrir o olho logo no começo, porque, meu Deus, será? Será que nós vamos viver toda essa angústia em 2025 outra vez? Não, não quero isso não, não quero isso não. Mas, ó, vamos torcer aí que o César Sampaio possa sim escalar esse Santos bonitinho, porque parece que ele copiou a escalação do Neymar. Mas daqui a pouco a gente chega nisso daí. Porque, olha, eu estava vendo agora a matéria do Diário do Peixe e também depois confirmado no GE, estava vendo também, pela Ana Canhedo. Mesmo que o Santos contrate um treinador, se o Santos tivesse contratado esse treinador hoje, ou ontem, na quarta-feira, ou na terça-feira, o Santos não poderia ter esse treinador escalando, trabalhando domingo no jogo contra o Bragantino, porque o Santos ainda não se acertou com o ex-treinador Pedro Caixinha. Já foi resolvido o valor, parece que em cerca de 17 milhões de reais. Como que é bom ser treinador no futebol brasileiro e principalmente assinar contrato com o Santos. É uma maravilha, é uma maravilha. É incrível por que esses treinadores estão dando não para o Santos. Não dá para acreditar, porque olha, 17 milhões, parece que 11 milhões, cerca de 11 milhões e 300 é do chefe, que é o Pedro Caixinha, e os outros 5.600, alguma coisa assim, será dividido entre os seus auxiliares. Se eu pegasse menos uma boquinha de auxiliar também estava bom. É por isso que eu digo, é bom ser treinador de futebol. Os caras não estão nem aí se o técnico se o time vai mandar embora ou não. Esses caras, estão na pressão, pressão vive nós. Pressão vive nós, que você tem que sair, você acorda de manhã cedo, pensando como vai ser o seu dia durante toda a extensão do dia. Essa que é pressão, essa que é pressão. Por exemplo, no meu caso, que é um negócio que depende de você ainda, como se diz, vender para o outro para você ganhar o seu pão de cada dia, aí é pressão. Agora, esses caras, pressão, tem pressão, pressão, esses caras saem tranquilo, olha lá, o ex-treinador do Corinthians não quer trabalhar. Trabalhar para quê? Trabalhar para quê? Eu vou descansar. E aí, você consegue descansar? Você consegue estar cansado aí de uma rotina de trabalho e ficar aí 20 dias parado? Eu não consigo. Eu não consigo. Então, é uma profissão muito boa, a profissão de treinador. Então, esse negócio da gente olhar e falar que o treinador está pressionado, tá nada. O treinador não tem nada de pressão, não. Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Manda embora. Se me mandar embora, eu estou empregado por tanto tempo. O contrato está aí. O contrato tá aí. Por isso que hoje é muito difícil você ver um treinador pedir demissão. Não existe mais isso. No meu tempo lá atrás que eu torcia, molecão, tinha treinadores que ele não aguentava aquela pressão e ele entregava o cargo. Ele entregava o cargo, ele pedia demissão. Ele chegava talvez numa coletiva depois e aí ali mesmo ele já pedia demissão e já entregava o cargo. Hoje acabou isso aí. Acabou porque os contratos são muito, muito bem feitos, os contratos são muito bem amarradinhos. E principalmente aí, ó, quando é treinador estrangeiro. Quando é treinador lá de fora ainda é pior ainda, porque quando é os brasileiros aqui ainda passa um pouquinho, mas lá de fora. E me parece que o Santos, enquanto que não resolver, porque já foi definido o valor, tudo, mas o Santos está querendo pagar parcelado. E os caras querem à vista, os caras querem dinheiro, dinheiro. Então, tá aí. Aí é como eu volto a falar.
os treinadores, os times, devia contratar o treinador para 10 jogos. Eu já falei isso aqui no canal. Contrata para 10 jogos. Foi bem, renova para mais 10. Foi bem, renova para mais 10. E assim vai, porque muito me admira o Santos, com todas essas dificuldades de segurar treinador no Santos, e o Santos faz contrato de 2 anos, multas lá no alto. Aí vem esses treinadores aí que se diz ser os bambambãs, aí que pega mais dinheiro ainda. E aí é mandado embora e vai embora, e tranquilo. Aí fica nós falando que o cara está pressionado. Pressionado nada, pressionado é nós. Pressionado é nós que acorda cedo e tem que enfrentar o dia todo na luta. Nós somos pressionados, agora esses caras não. Esses caras é tranquilo, sossegado. Mas, ó, é claro que no meu modo de ver, que agora apareceu esse daí também, na matéria do GE e do Diário do Peixe, e aí a gente agora até entende. O Santos deu uma recuada com o treinador, porque o Ramon Dias não vem, e aí ele ofereceu o filho. Parece que ou foi o pai do Neymar que deu a sugestão do filho. Mas aí o filho lá é auxiliar dele. Então, auxiliar lá, auxiliar cá, vamos com o César Sampaio, que está trabalhando a semana inteira aí, de repente preparando esse Santos, e de repente, e vou torcer muito, porque, como eu disse ontem no vídeo, tem muita gente se apegando, né? Eu também, no jogo contra o Atlético Mineiro, que eu acho que o Santos fez um jogo bem inteligente, e aí contra o São Paulo, o Santos que entrou aquele dorminhoco no primeiro tempo, mas no segundo tempo pelo menos acordou e fez um pouquinho de pressão lá no São Paulo, embora que eu tenha meu modo de ver como foi, mas para muitos o Santos foi bem no segundo tempo contra o São Paulo. Para muitos o Santos foi bem. Então vamos se apegar nisso daí e quem sabe aí o César Sampaio fazer um grande jogo contra o Bragantino, porque não vai ser fácil, no meu modo de ver, não vai ser fácil, porque o Fernando Seabra lá parece que ele achou o jeito do Bragantino jogar, e aí não vai ser jogo fácil. Mas eu vejo o Santos com possibilidade, sim, de vencer o Bragantino na Vila Belmiro, quem sabe aí marcar 3 pontos, e depois no jogo contra o CRB, que também vai ser na Vila Belmiro, só que agora valendo pela Copa do Brasil, que ele possa fazer um outro grande jogo e dar confiança para o César Sampaio, dar confiança para os jogadores do Santos e principalmente dar confiança para os torcedores do Santos e principalmente para nós aí que faz conteúdos aí para as pessoas que gostam de estar acompanhando. É claro que tem aqueles que são os bambambãs, que eles, por merecimento deles, daquilo que eles fazem, eles têm aqueles pessoal que acompanham eles, mas para acalmar um pouco, porque a gente vê o pessoal muito nervoso, muito aflito, e qualquer coisa é porque o fulano, é porque o ciclano, e às vezes tudo isso daí é falta de resultados dentro de campo, é falta de resultados. Então, de repente, uma vitória contra o Bragantino, uma vitória contra o CRB pela Copa do Brasil, tem que ser uma vitória boa contra o CRB. Aí, para dar uma acalmada, e quem sabe aí, a gente de repente ficar aí sonhando aí com tantos outros treinadores que vão vir para fazer esses contratos exuberantes com o Santos, talvez para ficar 3, 4 meses e depois ir embora empregado, ser mandado embora empregado, de repente fica o César Sampaio ali, porque eu tenho hora assim na minha cabeça, e na cabecinha dos dirigentes do Santos ali, eles têm aquela, como se diz, o plano B. O plano B é mais, se o Dorival não quer, o Tite não quer, o Cicano não quer, vou pegar lá o Chantes, já vou dar uma testada naquele Chantes para ver se é isso mesmo que o pessoal fala. De repente, cai no colo do cara aí. E eu vou achar ruim? Eu não, porque de repente tantos treinadores que já passaram pelo Santos, que de repente se o Santos tivesse dado oportunidade. Olha, talvez lá em 2021, quando veio aquele Ariel Rolando lá, que pegou um Santos desconhecido, que jogou a molecada à boca dos leões, foi assim? Porque todo mundo fala que o Santos, as categorias de base do Santos é isso, mas passou jogadores bons ali no Santos. Passou um moleque bom aí no Santos. E não foi aproveitado. Não foi aproveitado. Isso por quê? Porque chegou aquelas pessoas desconhecidas e foram jogando de qualquer jeito. E aí foram queimando um atrás do outro. Essa é a realidade. Porque talvez lá em 2021, se tivesse pegado ali
um Vanderlei Luxemburgo trazido ali e falado assim, vê o que você faz aqui para nós, porque estamos precisando, estamos pedindo socorro, vê o que você faz aqui para nós. Talvez no final da temporada de 2021, 2022, o Santos tinha aí seus grandes jogadores aí, porque a Europa lá fora, o povo lá fora, quando fala de um moleque no Santos, todos já ficam de olhos abertos, já tudo ali na cegueira querendo vir buscar. Essa é a realidade. Aí ficou batendo cabeça com o Fernando Diniz, batendo cabeça com o Carille, batendo cabeça com o Aguirre, com o Turra, com o Helma, com esses caras aí. E aí, aonde foi parar o Santos? Aonde foi parar o Santos? Agora, hoje é uma festa que dizem aí que todo mundo dá não pro Santos, dá não pro Santos. Porque os caras olham também e vê ninguém para no Santos. Ninguém para. Só que eu estou achando que eles estão bobeando, porque eles poderiam ser mandados embora empregado. Já imaginou? Você está na sua firma manda você embora e você fica recebendo lá por mais 2 anos. Você estaria tranquilo, sossegado. Mas vamos aguardar aí para ver o que espera. Mas eu sou como aquele santista que eu gosto de acreditar, e que vou continuar acreditando que o César Sampaio possa fazer um grande jogo domingo. Não importa se é com a escalação do Neymar ou não, porque agora pegou a zoada aí, que é o César Sampaio está treinando o time que o Neymar escalou, mas a gente tem que saber se aquilo ali também, como que foi aquilo ali. Se foi algum engano, alguma troca de César Sampaio, de repente uma mensagem passada errada, você sabe que você clica o dedo uma hora e o outro dedo vai no outro lado lá e o negócio vai errado. Tem essas coisas também. Mas vamos ver aí, vamos ver, porque a história do Luizão de lateral direito, todos vinham falando isso daí. Não é que o Luizão vai ser aquele lateral direito, aquele Carlos Alberto Torres, pelo menos no começo não. Depois a gente não sabe. De repente começa a ganhar confiança por ali, começa a encaixar, as coisas começam a melhorar, ficar diferente. Mas isso daí a gente já vinha falando, muitos eu ouço falar aí também, por que não faz um teste ali pela lado direito com o Luizão? Porque a gente viu lá em 2019 o São Paulo com o Veríssimo. Veríssimo ainda naquele início dele ali no Santos ali, e ele ali pela lateral direita ali, fazendo aquele lado. É como eu digo, é testar, você tem que testar. É como eu venho falando aqui, por que não faz teste também com o Ian no meio campo? É um jogador interessante o Ian, é um jogador de toque de bola, um jogador que marca, um jogador que sai para jogar. Como eu já disse, muitas vezes o meio campo não é só marcar, ele tem que jogar também, porque senão fica muito fácil para o adversário. Fica muito fácil para o adversário. Você tem que jogar também para fazer com que o adversário te marca também. Porque se você entrar em campo só para ficar marcando, dois, só para fazer isso daí, vai faltar criatividade para o seu time. Então você tem que jogar também. Mas você tem que ser aquele jogador que você vai ajudar também na marcação. Porque se você entra só para marcar, meu amigo, o craque te engole. Uma hora ou outra ele vai deixar você para trás e ele vai para dentro do gol. Essa é a realidade que a gente tem que imaginar, e ela é assim mesmo dentro do campo. Não adianta você pôr quatro brucutuzão lá no meio campo lá, e só marcando, porque o craque, uma hora, ele desequilibra. É craque, ele desequilibra. Então você tem que procurar jogar também, embora o futebol brasileiro hoje, com craque, está meio complicado. Está meio complicado. Eu vejo aí alguns aí, mas não é igual antigamente, não, que a gente via um bando deles perdido. Perdido não, né? Jogando dentro de campo. Ó, o time que o César Sampaio está treinando. O Brazão, o Luizão, o Zé Ivaldo, o Gil e o Escobar. Só faltou o Souza, mas o Souza está machucado. O Pituca, o Schmidt, o Roleiser e o Gabriel Bom Tempo, e o Tiquinho e o Soares. O Barreal, que está machucado, tá, o edema chegou lá no Barreal também, e agora vamos ver quanto tempo o Barreal vai ficar sem atuar. Vamos ver. Mas tá aí, ó. É o Santos aí. Pode ser aí o 4-2-3-1. É aquele Santos que ainda tem uns 2 jogos atrás que eu disse aqui que o Santos tinha que povoar mais o meio-campo do Santos. Tinha que encher mais o meio-campo do Santos. O meio-campo do Santos, às vezes, é muito vulnerável. Os adversários passam do jeito que quer. Você tem que povoar mais esse meio-campo do Santos. Então vamos aguardar aí, vamos esperar aí. Eu já começo a querer assim acreditar que o Santos vai fazer um bom jogo contra o Bragantino. Eu acredito, o César Sampaio é um cara inteligente, é boa praça, o César Sampaio é boa pessoa. E ele é inteligente, ele jogou
em gigantes. Ele nasceu de um gigante, passou por um outro gigante e saiu para fora do país para jogar, tem muita experiência. Foi jogador de Copa do Mundo 98, o César Sampaio estava lá, e era titular lá do Brasil, lá. Então, a gente tem que acreditar sim. É por isso que eu estou falando aqui. Que diferença vai fazer o César Sampaio com o Emiliano Dias? Que diferença vai fazer? Então, auxiliar para auxiliar, fica quem está ali já, que é o César Sampaio, que pelo menos o torcedor do Santos já viu aí o Santos vencer o Atlético Mineiro, perder para o São Paulo na Bacia das Almas do jeito que perdeu, porque, como para muitos não merecia ter perdido, eu também acredito que naquele segundo tempo ali o Santos merecia ou menos um golzinho ali para poder dar uma equilibrada naquele clássico. Mas o futebol é assim, futebol nem sempre aquele que joga melhor é o vencedor. Fazer o quê? Se fosse o vôlei, é assim. O vôlei não existe. O vôlei, se você jogou melhor, você ganha. Se jogou mal, você perde. Você não vai ganhar. Então, o futebol é desse jeito. Você joga bem às vezes e você não consegue fazer o seu gol. E o cara vai lá, num minutinho meio disperso dentro de campo, vai lá e faz o gol do adversário e acaba vencendo o jogo. Vamos aguardar, esperar aí, mas eu já venho assim, imaginando de repente aí um trabalho bem feitinho pelo César Sampaio durante essa semana, que ele ainda vai ter a sexta e o sábado para treinar esse time. Quem sabe aí entrar com o Santos bem ajustado em campo contra o Bragantino. Volto a falar aqui, não vai ser jogo fácil, não vai ser. Mas eu vejo sim o Santos com grande possibilidade, sim, de sair com a vitória de dentro da Vila Belmiro, para acalmar o lado do Santos, porque tá muito agressivo o povo. Meu Deus do céu, meu Deus, é culpado daqui, é culpado dali, e parece que tá todo mundo tentando chegar num jeito que possa, sim, melhorar para o Santos aí, quem sabe aí o Santos começar a crescer dentro desse campeonato. Vamos aguardar, esperar aí, e quem sabe a gente possa, sim, ter uma grande vitória domingo contra o Bragantino. Só uma coisinha que eu ia falar aqui agora, rapidinho, eu estava vendo também no Diário do Peixe, o Matheus Lima, uma pena, parece que ele pode deixar o Santos agora em maio, com o contrato dele terminando, menino de tanta habilidade, eu gosto de ver ele jogar, muita bola, mas me parece que não está encaixando ali ele no Santos, não. Será que estão olhando direitinho mesmo o que vai deixar embora? Ah, mas o porte físico, mas será? Não sei. Talvez tinha que olhar direitinho, ver certinho, porque tem muita habilidade o menino, hein? E gosta de fazer gols, hein? Gosta de fazer gols. Talvez ali uma encorpadinha melhor ali, ele poderia ajudar muito o Santos no futuro. Vamos aguardar. Deve ter as pessoas que estão cuidando e sabem o que vão fazer. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.